Olá casais, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar o nosso testemunho dos últimos 18 anos, o que Deus fez na nossa vida e no nosso casamento. Espero que isso possa te inspirar e edificar a sua vida. Eu sou o Daniel da Nathalie. E eu sou a Nath do Dani. Conta pra gente como é que foi, de forma resumida, claro. Então, isso que eu ia falar, você falou 18 anos, vai contar os últimos 18 anos, não cabe no vídeo e é muita coisa, tem muito detalhe. Como a gente falou no vídeo de apresentação do nosso canal, a gente vai fazer nosso testemunho em pedacinhos. Por quê, gente? Aconteceram muitas coisas, como vocês sabem, são 18 anos, e o nosso resumo, o nosso testemunho completo a gente acaba dando só no congresso de casais, porque a gente tem mais tempo de ministração, né? São 2 horas. Então, o que a gente vai fazer? Faz uma playlist aqui e a gente vai fazer testemunho. 1, 2, 3, 4, para poder a gente entrar no fluxo até de cronológico do que aconteceu. Sim. Então vamos lá. A gente se conheceu há 18 anos atrás na Feira dos Paraíbas, no Rio de Janeiro, dançando forró. Nós tínhamos uma vida muito desregrada, a gente não conhecia Jesus ainda. Eu venho de uma família estruturada, né? Meus pais casados, todo mundo morando junto, tudo bem. Eu já tinha uma profissão, eu já tinha me formado, muito diferente do Daniel. Eu não, eu era jovem, na verdade eu não tive uma família estruturada, minha mãe faleceu, eu tinha, se não me engano, 17 anos. Com 18 anos, 19 anos mais ou menos, eu já era dependente químico. A Nathalie me conheceu, vamos falar assim, no auge da dependência, né? Se é que essa palavra é adequada para isso. E logo que a gente se conheceu, a gente começou a sair, não era exatamente um namoro, e passando alguns meses, a Nathalie engravidou. Um ano depois que a gente namorava, a gente se conheceu dia 11 de novembro de 2005. Em 2006, no final de 2006, eu descobri que estava grávida do Davi. E aí a nossa vida virou de cabeça para baixo pela primeira vez. Foram várias viradas de cabeça para baixo. Eu fui morar com o Dani na Ilha do Governador. Meus pais tinham ido para Niterói. A gente morava na Tijuca. Meus pais tinham ido para Niterói. A gente passou um ano morando com ele. Foi muito doloroso porque eu vi muitas situações do Dani drogado e... Enfim, foi muito ruim. Muito difícil. Muito difícil. E quando o Davi nasceu, eu conversei com os meus pais sobre tudo. E minha mãe falou, vem morar aqui, é melhor e tal. E a gente foi morar em Niterói com eles. Daniel foi junto. Num total, a gente ficou 5 anos morando em Niterói com a minha mãe, né? Com ela, com meu pai. Mas com, acho que uns 6 meses, Dani morando lá, o Davi já tinha 1 aninho ainda não. Eu não sei ao certo. Era bem novinho. Mas no meio do ano de 2000, Davi nasceu em 2007, em 2008, eu coloquei Daniel pra fora de casa, porque nessa vez ele tinha chegado em casa às 8 horas da manhã, tava virado. E foi muito difícil isso, então eu coloquei ele pra fora. Eu falei, não vai dar certo isso. Enfim, Davi novinho, na casa dos meus pais. E a gente resolveu separar. Não, ela me expulsou de casa. Nesse processo de Daniel fora de casa, ele se converteu. Quer falar da sua conversão? Claro. Na verdade, Deus entrou, né? A gente chama converteu, né? Ao evangelho, mas na verdade Deus entrou. E aí, quando Deus entrou, ele começou a fazer. Eu voltei para casa da minha sogra. A Nathalie ainda não era convertida, então se iniciou um outro processo. Sabe como é que Daniel dizia para mim, gente, para me converter? Ele falava assim, Nathalie, Jesus é muito bom, eu sei que nós somos uma diferença, vocês vão ver, eu sou 80 e ele é 8, né? Então, pra mim, tem que ser sempre no terrorismo. Negócio de falar assim... Não dá pra ser um amor, né? Você fala assim, Jesus te ama, vamos pra igreja. Se for assim, não adianta que eu não vou. Porque eu nunca gostei de crente, eu odiava crente, passava do outro lado da rua, negócio de crente, não existe. E aí Daniel dizia pra mim assim, olha só, eu me converti, eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, você tá vendo? E eu vou pro céu com Davi, e você vai pro inferno, se você não aceitar Jesus. Esse é o primeiro que você fala assim, tipo assim... Não, que marcou você. Que me marcou, porque tipo assim, eu ficava assim, cara, eu vou pro inferno, meu Deus, gente, ele vai pro céu. Gente, eu sei que é uma coisa boba, mas quando você pensa na família... E você pensa nisso na prática, que quando você morrer, você não vai estar com as pessoas que você ama, já dá ruim aí, você já fica assim, caraca, ferrou. Então deixa eu procurar uma igreja e eu vá pelo menos conseguir entrar, porque eu não conseguia, gente, nem entrar. Eu acho que a gente hoje, depois de 18 anos... A gente amadureceu, a gente consegue entender. E depois de 15 anos de convertido, a gente entende que existe uma igreja para cada povo. E que não adianta eu pegar um assembleiano e colocar dentro de uma metodista, porque não vai funcionar, tá? Então, no meu entendimento, que não era cristão ainda, eu falava assim, não tenho como entrar aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, o que eu vou fazer? E aí eu tinha uma amiga que era do Bola de Neve, na Barra da Tijuca, e ela... Podemos falar o nome dela? Podemos. Então tá bom. Miriam. Eita, Glória! Ela sempre falou muito pra mim da igreja,
E eu via a mudança na vida dela, Miriam. No dia que eu conheci Dani, ela estava comigo. Sim, na Feira dos Paraíbas. verdade. No dia que eu botei Daniel pra fora de casa, ela estava comigo na minha casa. Ela tinha ido passar o final de semana lá em casa. Uma amiga de Deus na sua vida é muito importante. É. Olha os momentos. Pessoas de Deus, pessoas que têm cheias de propósitos Deus. e que têm valores na sua vida é muito importante. Já fica uma dica aí. E aí, ela me falava muito do bola. Você tem que ir no bola, você tem que ir lá é legal, papapá. E aí a gente foi, marcou um dia, isso era final do ano, dezembro. Eu tinha acabado de ser promovida numa empresa, tô falando disso porque eu vou contar daqui a pouco o porquê que eu tô falando disso. A empresa tinha virado uma multinacional, tinha sido promovida a coordenadora da área de design e tava tudo ótimo, maravilhoso. E aí, segunda semana de dezembro de 2009, a gente foi parar no Bola de Neve Itaipu. Na praia. Era na praia ainda. Quando a gente entrou, que foi recebido pelos filhos dos pastores, a gente chegou mais cedo do que do culto. A igreja ainda não estava aberta, só estavam os filhos dos pastores na porta, eles receberam a gente. Isso. E a gente não sabia que era filho dos pastores. Eles. Era muito legal. Pastor Zeniel na época e pastora Débora. E aí a gente entrou, sentamos, e aí quando começou o culto apagou a luz. Tomamos um susto, né? Caraca, apagou a luz. Começou um rock. Não, tem um detalhe antes, tem um detalhe. A gente era forrozeiro, né? Quando eu cheguei, vou falar o nome dela. Fala. Eu cheguei a Cida, vou mandar esse vídeo pra Cida. A Cida tava sentada no chão, com uma rasteirinha no pé, no canto, assim. De short de bermuda. De short de bermuda. Eu acho que a Érica também tava. Enfim, tinha uma galera assim, sabe? Por ali, eu falei, cara, esse aqui é meu lugar. Aí começou o louvor, aí começou um rock pesadão. Eu falei, cara, estranho isso, né? Depois do rock pesadão, começou um reggae. Eu falei, pô. Legal. Tá na batida do forró. Misericórdia falar isso. Mas enfim, gente, tocaram 5 músicas, luz apagada, todo mundo pulando, louvando. Eu achei aquilo muito estranho, mas eu tava gostando, tava achando legal, sabe? Tipo, um show. E eu orando pra caramba. E Daniel, ela achando legal as coisas, e eu orando, Senhor, preciso levar minha família pra igreja, Deus, faz alguma coisa aí. E aí, quando acendeu a luz, que eu olhei pros lados, a igreja estava lotada. Em volta das cadeiras, tinha as colunas de cadeiras, mas no chão, em volta, encostado nas paredes, um monte de gente de chinelo, de short, de camiseta, com dread na cabeça e no cabelo e tatuado. Aí eu falei assim, cara, é aqui. Tô em casa. Me achei. É o nosso ambiente. É o nosso ambiente. Até me emociona. Enfim, isso era o bola na época, né? Há 15 anos atrás. Eu não vou contar da minha conversão, a gente vai encerrar nesse vídeo. Eu vou precisar fazer um outro vídeo sobre isso. Mas eu tiro uma conclusão aqui disso que a gente falou. O que começou a mudança do nosso casamento? O que me tirou das drogas? O que trouxe a gente a trazer um alinhamento? O que começou uma restauração? O que começou de fato a nossa família? A nossa família começou quando a gente entrou para a igreja. Quando Jesus entrou na nossa vida. Deus entrou na minha vida, Ele retirou um monte de coisa que não era, Ele entrou na sua vida, você restaurou um relacionamento comigo. Só lembrar, por que eu falei do emprego? Porque isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Um mês que eu me converti, eu fui mandada embora. Foi mandada embora sem motivo, sem explicação. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque a área espiritual entrou. Deus, quando Ele entrou com tudo. Mas foi ruim, você tinha acabado de ser promovida numa multinacional. Gente, a gente vai contar depois, não foi ruim. A gente vai entrar em mais detalhes, mas só para eu dar a conclusão que eu tô tentando. A Nathalie entrou para a igreja. Logo depois nós começamos o quê? A unir a nossa família, a construir o nosso relacionamento. Foi fácil? Não, não foi. Mas quando Deus entrou, aos poucos os anos foram passando e Deus foi restaurando a nossa família, a nossa casa. Então eu queria fechar esse vídeo com uma dica para você, Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então assim, quando Deus entra e quando você foca no reino, Ele vai cuidando de todas as coisas, tá bom? Então eu queria fechar esse testemunho para edificar a sua vida, a sua fé e a sua casa. Bora para a parte 2. Bora para a parte 2, que tem muito vídeo ainda.